tarde. Gostaria de cumprimentar o embaixador Ronaldo Sardenberg, que mais uma vez nos honra com a sua presença no Instituto Rio Branco, o ministro Paulo Roberto de Almeida, diretor do Instituto de Pesquisas sobre Relações Internacionais, e o conselheiro Marco Túlio, que é o coordenador de pesquisas do IPRE. É com grande satisfação que o Instituto Rio Branco, em parceria com a FUNAG e o IPRE, dá seguimento ao programa de palestras Percursos Diplomáticos, desta vez com a participação do embaixador Ronaldo Sardenberg. Como sabemos, o embaixador Ronaldo Sardenberg ocupou, ao longo de sua brilhante carreira, os cargos da maior importância e prestígio, sempre aliando uma sólida capacidade teórica e analítica com um talento executivo ímpar. O embaixador foi representante do Brasil nas Nações Unidas, embaixador na Rússia e na Espanha, foi chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência de 95 a 98, responsável pelas políticas nuclear e espacial e pela pesquisa sobre segurança das comunicações. Em 1998, assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, 1999, onde permaneceu até 2002. De 2007 a 2011, foi presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Além disso, escreveu vários livros, muitos dos quais publicados pela FUNAG. Embaixador Sardenberg, eu tenho certeza de que sua experiência de funcionário de Estado, do Estado brasileiro, com tantos cargos de extrema responsabilidade, oferecerá um exemplo dos mais meritórios para a formação dos jovens diplomatas brasileiros. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de lhe passar a palavra, o ministro Paulo Roberto Almeida também fará a sua saudação. Muito obrigado, boa tarde a todos. Estamos a médias, como diriam os hermanos, né, devido ao quadro, digamos, de transportes no Brasil. Queria, em primeiro lugar, trazer as desculpas do presidente da FUNAG, embaixador Sérgio Moreira Lima, que se encontra em algum ponto do território nacional não identificado ainda. Ele estava em Porto Alegre tentando voltar para Brasília. Não sei se ele embarcou em Porto Alegre, se ele não embarcou. Vocês estão sabendo das dificuldades de transportes em todos os níveis, até transportes por submarino, acredito que está difícil atualmente. Mas, enfim, ele se desculpa, ele me pediu para transmitir as saudações ao embaixador Sardenberg, de quem foi colega no gabinete do ministro Antônio Francisco Azeredo da Silveira, governo Geisel 74-79, o Sérgio Moreira Lima mais júnior. O embaixador Sardenberg é um desses meninos prodígios da diplomacia brasileira, porque ele percorreu os primeiros 5 escalões da carreira em 18 ou 19 anos e foi promovido a ministro de primeira classe com 21 anos de carreira, ou com 19. Pelas contagens, era 19 anos de carreira pregressa. 21 com o Rio Branco, talvez, ou não? Mas, enfim, além dos postos diplomáticos, eu gostaria de destacar a sua carreira paradiplomática, ou, digamos, no mundo acadêmico. Ele é um dos founding fathers do curso de Relações Internacionais da UNB, onde ele deu aulas durante 2 anos ou algo mais, escreveu algumas das apostilas publicadas pelo antigo curso de Relações Internacionais, além de muitas obras. Como secretário de Assuntos Estratégicos e ministro de Ciência e Tecnologia, foi um dos responsáveis pelo retorno do pensamento estratégico no Brasil, através dos projetos que ele fez, tanto na SAI quanto no MCT, sobretudo a partir da 2ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, a criação do CGE, e no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, o Centro de Estudos Estratégicos, não é? Que possui uma revista, justamente chamada Parcerias Estratégicas, que renova o pensamento geopolítico, no bom sentido da palavra,
o sentido de planejamento de que tanto carecemos atualmente no Brasil. Então, a obra dele digamos, tem um lasting effect, né? Tem um efeito permanente sobre as concepções que se possam ter sobre o Brasil tal como nós gostaríamos que ele voltasse a ser, um país com sentido, com direção, com planejamento, com visão de futuro, não é? Nesse momento de transição, em vários sentidos, obras como a que ele deixou na SAI, no Centro de Estudos Estratégicos, o Plano Brasil 2022 e vários outros estudos feitos no âmbito desses fóruns de pensamento estratégico no Brasil, são extremamente relevantes. Eu creio que a gente deveria retornar a eles, reeditá-los, talvez até fazer uma Gesamtwerk do embaixador Sardenberg, juntar as suas obras diplomáticas, acadêmicas e de planejador estratégico, como tributo, não só ao seu papel importante na diplomacia brasileira, como oferecimento de elementos de reflexão para jovens tecnocratas, como vocês são, não é? De justamente se apropriar de ensinamentos do passado para projetar um Brasil melhor do que nós os recebemos dos nossos predecessores, não é? O Brasil já teve sentido de política, né? Hoje há uma certa deterioração da qualidade das políticas em geral, políticas públicas, política econômica, políticas setoriais na área tributária, financeira, de todos os tipos. Acredito que um retorno às obras que o embaixador Sardenberg fez, com a colaboração de colegas da casa, com professores, diferentes acadêmicos, técnicos do governo de várias áreas, seria extremamente profícuo para reavivar esse sentido de direção de que o Brasil parece carecer atualmente. Sem mais delongas, passo a palavra ao embaixador Sardenberg, que transmitirá a sua experiência como diplomata, como homem público. Obrigado, embaixador. Puxa para cá. Puxa, trazer para cá. Opa. Bom, boa tarde. É um grande prazer estar aqui no Instituto Rio Branco, mais uma vez. Eu, em várias fases da minha carreira, eu estive presente em sessões como essa, e principalmente com os alunos do Instituto Rio Branco. Eu queria agradecer as palavras gentis e generosas que me foram dirigidas pelos dois oradores precedentes, e dizer que foi tudo dentro da lei, não é? Quer dizer, por exemplo, eu fui promovido com mais de 20 anos de carreira, não é? E naquele tempo a contagem era braba, né? Porque não incluía o Rio Branco, não é? Ia direto para... Eu fiz o concurso Itamaraty. Na minha família havia uma esperança por parte de meu pai que eu fizesse esse concurso. E, na realidade, meu pai era militar, e eu queria ser militar, e meu pai me dissuadiu com um argumento tremendo, dizendo que eu não poderia fazer a coisa militar, que eu não duraria muito tempo. E, aliás, palavras sábias, né? Porque logo depois, não tanto depois, uns 8 anos depois, veio 1964, né, e eu teria seguramente sido um forte candidato a ser acertado por 64, né, se fosse militar. Então, eu tratei de buscar outras soluções. Aí aconteceu o seguinte: meus colegas, eu fiz o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, foi uma das grandes sortes da minha existência, porque naquela época o Colégio Pedro II era um colégio extraordinário, nada menos que isso. E eu vi que meus colegas de turma, o Marco César Naslauski, por exemplo, mas não só ele, outros, tinham feito os exames para o concurso e tinham passado. Então, eu, na minha arrogância, achava que se eles passaram, é mais do que natural que eu passasse também. Então, tomei a decisão de fazer esse processo junto com o meu primo, já falecido,
Bernardo Pericaz. E eu decidi no dia 28 de abril. No dia 1º de maio, me apareceu um convite de uma empresa norte-americana de advocacia que me pagaria no primeiro dia mais do que eu ganharia como primeiro secretário, para a função de estagiário ainda, né? Então, eu vivi um drama uma noite, endormida, mas depois eu disse, não, agora eu decidi que vou fazer o concurso, eu vou fazer o concurso. Então, agradeci muito e não me arrependo nem um pouco do concurso que eu fiz. Essa turma minha foi uma turma muito forte, muito boa, e aconteceu, eu vou contar umas coisas meio engraçadas, mas às vezes são penosas, né? Aconteceu que no dia em que, na hora em que nós fomos informados, eu fui lá, que nós fomos informados que tínhamos sido admitidos pelo Itamaraty, pelo Rio Branco, o funcionário, o alto funcionário que leu a lista dos aprovados, fez uma pausa e disse assim, as grandes famílias estão abandonando o Itamaraty. Eu digo, olha, na minha família, nós nunca discutimos essa questão se nós éramos uma grande família, não era, mas regularzinha era. Não é? E eu fiquei muito chateado com isso, e são coisas que vão acontecendo, inesperadas às vezes, e a gente tem que reagir. Na UNB, foi um grande prazer trabalhar na UNB, e eu saí de lá porque a UNB foi invadida, num determinado momento, e pela polícia, e o reitor não era sopa, ele mandava desancar lá o cacetete nas pessoas, né? Era aquele cara da Marinha, né? Esqueci o nome. José Carlos Azevedo. Tinha um apelido, né? Acho que a Célia estava lá já nesse período, um pouco antes, né? Um pouco depois, e ele era o quê? Macaco o quê? Macaco Azevedo, era apelido carinhoso que ele tinha na turma e tal. Então, mas eu fui embora, eu digo, não, eu não posso ficar num lugar desse tipo. Outro ponto que foi importante para mim foi essa questão do planejamento político, policy planning, não é? Que nós conseguimos fazer no Itamaraty um time para discutir policy planning com qualquer outra chancelaria do mundo, né? E graças à mobilização de várias pessoas. Eu tinha um pequeno staff, 2, 3 pessoas, que iam sempre, né? Mas um deles era o Gelson. Não é? E depois disso eu recolhia os responsáveis na área pelo país determinado em que nós estaríamos fazendo as consultas. Então, vinha lá o sujeito por exemplo, o Recupero veio quando nós fomos falar com os argentinos, e ele estava na área de América Latina, América do Sul. E assim por diante, todos os demais. E o Roberto Abdenur tinha o direito a uma sessão inteira para tratar dos aspectos econômicos. De maneira que isso nós fizemos um Itamaraty mais forte do que o Itamaraty realmente era, né, por causa dessa soma de talentos. E foi muito, muito bom. Isso era inicialmente uma iniciativa americana, eles que procuravam fazer esses encontros. Em períodos anteriores, inclusive, vários diplomatas brasileiros estiveram envolvidos nisso também. Mas eles que davam o tom. No nosso caso, somava-se ao fato de que o regime era militar, não é? Que era uma certa dificuldade, e era também enfim, acho que nós éramos um pouco arrogantes, não é? Talvez, quer dizer, pelo fato de que a gente achava que realmente era o melhor time do Brasil e que estávamos em igualdade de condições. Não é? Isso foi muito bom. Depois, teve uma questão do policy planning e teve outras questões. Eu tive a sorte de trabalhar com 3 embaixadores extraordinários, e os 3 embaixadores chegaram ao cargo de ministro, não é? Que foi o Guerreiro, o Silveira e o Araújo Castro, os 3. E isso, para mim, foi uma sorte extraordinária, né? Porque eu os conheci e privei antes mesmo de ser
embaixador é o mesmo, né? Eu, como secretário, eu tinha muito acesso a eles, escalonados no tempo, e isso me dava uma visão bastante também forte do Itamaraty, não é? No sentido de que eram dos melhores. Agora, havia muitas outras pessoas competentes, que, por uma razão ou por outra, eu não tive uma convivência muito grande. Em primeiro lugar, porque os outros eram ministros, né? Quer dizer, era muito mais... Os ministros são muito atentos aos secretários, porque colhem informações aí por esse caminho, né? Então, é normal que assim seja. Bom, e outra coisa também que me levou à minha promoção foi que eu passei 10 anos na Secretaria de Estado. Só fui promovido depois de 10 anos na Secretaria de Estado, não é? Eu chegava em casa todo dia depois das 10h30 da noite, e nos fins de semana ou estava corrigindo discursos, preparando ou corrigindo discursos, ou estava viajando. Eu viajava feito um desesperado, fui umas 30 vezes à África nessa brincadeira. Toda vez que havia qualquer confusão, toda vez não, mas muitas vezes acontecia que eu estava envolvido. Guerreiro, por exemplo, que é a última pessoa a fazer piada, né? Ele, numa reunião de trabalho do gabinete, que eu fazia parte do gabinete, era para mandar uma pessoa a Bogotá, porque o nosso embaixador lá tinha sido sequestrado. E o Guerreiro disse isso na frente de todo mundo. Ele disse, podíamos mandar o Sardenberg, porque ele não faz muita bobagem. A turma ficou deslumbrada com isso, né? Todo o pessoal do gabinete veio me cumprimentar, disse, pô, mas que elogio fantástico, ele não elogiava ninguém. Você viu? Que coisa sutil e tal. Mas acabei não indo, né? Então tinha essa história do Guerreiro. Eu tive muita sorte nisso, né? Em casa, já disse a vocês que tinha o apoio do meu pai, né? Tinha uma boa formação prévia a fazer o concurso, não é? Porque eu fiz o Colégio Andrews, fiz o Colégio Pedro II, e quando chegou a hora de ir para o concurso, depois do mês de maio, né, eu peguei professores extraordinários. Né? Por exemplo, em português, vocês não vão acreditar, mas eu não conseguia realmente escrever nada de mais de meia página. Uma página, para mim, era uma coisa absurda. Mas daí eu aprendi com esse professor de português, Lantelme. Lantelme estava dormindo em casa toda e qualquer hora que eu chegasse lá. Tá? Marcava para 10 da manhã, estava dormindo, para as 8 estava dormindo, para as 5 da tarde. E ele chegava e mandava fazer umas redações. A gente fazia a redação, o Pericá estava comigo, e ele pegava assim um lápis e escrevia 20 vezes uma maneira melhor de escrever do que aquela que nós tínhamos usado. Uma coisa, quer dizer, que mata qualquer um, o orgulho de qualquer um. A gente já sabia o que esperava. E assim foi. Em inglês foi um professor com sotaque britânico, eu não sei de onde, mas um senhor de idade, e que falava de um inglês fantástico, e que eu realmente não conseguia entender. Maneira que eu havia isso, e foram essas... E de francês. Francês, eu sempre fui péssimo em francês. Minha professora de francês no Colégio Andrews, na primeira série ginasial, dizia assim, quando eu acabava de falar, ela acabava dizendo assim, quel horreur, mon enfant, quel horreur. Era esse o nível, não é? Então, eu consegui lá um professor, que estava na moda, e que pensou que eu fosse judeu. E ele era um cara fugido da guerra, né, porque ele era refugiado. E ele era muito contra os judeus, muito. Então, na última semana, ele pegou os melhores alunos dele, me excluiu, e fazia um workshop para preparar os caras para as provas. E eu não tinha isso. Né? Como parente do Rosenberg. E na véspera ele me disse, olha, não vai fazer o exame não, você não vai ser aprovado. Com esse estímulo, eu tive 51 na prova e fui aprovado. Claro que eu não sabia nada de francês. Mas foi um momento interessante.
Então, eu queria dizer, primeiro, essas coisas à guisa de introdução. Eu poderia fazer também uns comentários sobre a própria instituição. Você me avisa aí quando tiver uma hora de trabalho. Tá? Disponha do Porque, tempo, tá? embaixador. Sobre a minha preocupação, que não é uma preocupação de hoje, não, devo confessar, é em manter, que nós devemos manter o ambiente de trabalho que existe no Itamaraty. Eu que fui da ANEEL, respeito muito, e fui do Ministério de Ciência e Tecnologia, que também respeito muito, posso dizer que é raro, é raro nas paradas dos ministérios equipes tão fortes quanto a do Itamaraty. Pena que, às vezes, o pessoal do Itamaraty esnoba um pouco os outros, e eles ficam com raiva e tal. Mas isso é fato. E eles... O que a gente tem que ter, talvez, seja, em primeiro lugar, vender exatamente o que é que nós fazemos, o que é que nós... né? E o que é que... Qual é esse convívio? Eu acho que um dado essencial é que esse convívio é um convívio de que se ganha experiência e se ganha conhecimento, as duas coisas. E isso ajuda muito, né? Dois, que o Itamaraty tem um forte impacto na vida, é muito forte. A gente não se dá conta disso, evidentemente, mas é muito forte sobre todos os aspectos. Três, que o Itamaraty é uma máquina de fazer diplomacia. Isso acho fundamental ter corrente, não é verdade? Quer dizer, não é uma máquina para salvar pessoas, não é uma máquina para fazer piadas, não é uma máquina para qualquer outra coisa. A máquina que o Itamaraty é a máquina de fazer diplomacia. E que nesse caminho tem que haver o melhor possível diálogo e a melhor possível integração entre as gerações. E, por outro lado, o diplomata deve buscar, diplomatas são vocês, deve buscar a casa, deve buscar ter uma boa inter-relação com a casa. Deixa eu continuar aqui. Bom, acho que isso eu podia dizer sobre esse aspecto. Outra coisa que eu quero dizer é a seguinte, eu pretendo centrar minhas palavras nesses três ministros, Castro, Araújo Castro, Silveira e Guerreiro, porque eles são realmente paradigmáticos do que pode ser feito, cada um no seu estilo. E eu pude testemunhar, nesses 10 anos, todos eles com uma lealdade recíproca, havia uma grande lealdade, muito mais do que a gente sequer suspeita. Então, o meu objetivo aqui, hoje, é passar a vocês a experiência e o conhecimento. Eu tive a sorte de ter mais de 50 anos de serviço público, ininterrupto, em particular em nossa carreira, mas o fato é que também servi muito tempo fora do Ministério, não é? Tanto no Ministério de Ciência e Tecnologia, que foram 5 anos, 4 anos, 8 anos fora, depois na Anatel. O Ministério de Ciência e Tecnologia, ele recruta os cientistas. E tem uma coisa chamada currículum lattes. O currículum lattes é o currículum vitae oficializado. Quer dizer, e o sonho de todos os membros do Ministério é ter o seu currículum lattes. César Lattes, né? Que foi o homem que esteve envolvido com a energia nuclear. E então o que a gente busca, o que eles buscam, né? E eles recrutam toda a área científica, funcionários. E os que aceitam entram no tal currículo lattes. Era a remuneração deles, eles eram excelentes cientistas e excelentes funcionários, e eram recompensados por entrar no recurso lattes, quando todo outro resto das coisas é na base de você contratar pessoas a preços inacreditáveis.
consultorias milionárias. Eles não só davam consultoria, mas como chefiavam departamentos e secretarias do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, essa é uma coisa muito interessante, muito interessante. Agora, aqui mesmo, como eu estava começando a dizer, o que é importante é que esse ciclo, eu acho, pode ser não ter sido a intenção, não sei, eu não assisti essas palestras anteriores, mas, pelo depoimento que eu tenho aqui dele, o que se tem buscado é contribuir para a socialização das camadas mais jovens. Quer dizer, fazer com que os jovens de hoje tenham o mesmo tratamento que nós tivemos quando éramos jovens, no sentido de que, por exemplo, no meu caso, quando eu entrei para o Itamaraty, eu entrei havia no máximo 200 diplomatas. E na minha leva, éramos por volta de 100 diplomatas. Não é? Eu passei nesse concurso, não é? E que era um concurso organizado pelo acho que passou o nome, quê? Hã? DASP, não, pós-DASP, já o ministro era o... Bom, pois bem. E eu passei nesse concurso e no Rio Branco, o que aconteceu foi que houve um exame que era em janeiro e que foi muito duro, foi muito difícil. E aí houve foi ceifado, um monte de candidatos saíram fora. Mas daí, quando chegou no mês de junho, tendo em vista essa realidade, foi feito um novo concurso, isso é uma novidade total no Rio Branco naquela época, né? E que nós, carinhosamente, passamos a chamar de Suddenly Last Summer. Quer dizer, que é aquele negócio maravilhoso que você faz um concurso em janeiro, não passa, e dali 6 meses depois tem outro concurso. Não é? Isso eu posso falar com calma, porque várias dessas pessoas já morreram, então não pode-se falar pelas costas. Mas era isso. Em compensação, houve um colega, né, dessa turma do Suddenly Last Summer, que foi à nossa sala de aula e disse, parou, olhou e disse assim, mas é isso que vão ser os diplomatas do futuro? Nunca mais esqueci também. Então, era isso. O Itamaraty é uma instituição complicada, né, porque é sui generis, né, o Itamaraty pertence ao mesmo tempo ao Estado e ao governo. E isso é uma das coisas que muitas vezes se discute, não é? Quer dizer, como é que o Itamaraty se encaixa no serviço público brasileiro? Essa coisa complexa de ter duas faces. Como eu disse antes, o Itamaraty tem um forte impacto na história do Brasil, na atualidade, na atual conjuntura e potencialmente com o futuro do país. Agora, quando se fala aqui em socialização, a gente tem que pensar também que a estrutura da casa é hierarquizada e que não pode ser essa estrutura, se quiser ter êxito, se nós quisermos ter êxito, que apenas a chefia mande e o restante da casa obedeça. De maneira que isso é um dado que tem que ir. Por isso, e nós temos que ter essa consciência de que Itamaraty é uma máquina de fazer política externa, e que o bom funcionamento dessa instituição complexa vai depender da capacidade de diálogo e integração das diferentes gerações. Sabiamente se diz, isso é importante para a nossa carreira, para a nossa vida profissional, que para dançar tango é necessário ter um parceiro. It takes two to tango. Portanto, não basta mandar, é preciso mandar bem e conduzir as interações com respeito, conhecimento, flexibilidade e boa-fé. Eu não vou detalhar isso, porque isso é mais ou menos intuitivo.
Silveira, Zerida Silveira, que era uma pessoa extraordinária, tinha frases incríveis, né? Por exemplo, aquela que a melhor tradição do Itamaraty é saber renovar-se. É uma frase extraordinária, né? Sabe que havia na garagem, havia posters dessa frase dele. Assim? Quer dizer, ele tinha tanto apoio dentro da casa que as pessoas se motivavam realmente. Já não estou nem pensando em outras frases dele. O diplomata, Silveira, tem o dever e o direito de buscar a felicidade profissional e pessoal. Isso quer dizer, o DA, o Departamento de Administração, cuida da administração, o genérico. Agora, quem cuida da sua vida é você mesmo. Quer dizer, você que tem que ter um plano e você tem que executar esse plano. Eu, por exemplo, eu queria ir para Washington. Não conhecia as regras. Aí fui pedir, eu estava trabalhando na área econômica. Naquele tempo, a área econômica era o chique do Itamaraty. Então, era o melhor negócio. DPC, DPB, toda a área econômica. Não é porque estava na época em que a UNCTAD estava nascendo ou tinha acabado de nascer, né? Então, eu pedi lá, era até para o Marco César Naslauski, que falasse com o secretário dessa coisa. E foi-me dito que, sim, claro, sem a menor dúvida, né? Melhor estilo itamaratiano, né? Quer dizer, você, claro, o que é isso? Mas daí eu não sabia que eu tinha que marcar ponto lá, quer dizer, cada 15 dias ir lá, semana, e pedir de novo, e assim foi. Quando chegou o fim do ano, um ano inteiro, o pessoal estava todo removido e eu ainda estava lá, e eu não sabia por quê. Mas, finalmente, algum dos colegas me explicou o que eu tinha que fazer. Não é? Aliás, esse negócio de explicar o que tem que fazer é uma coisa extraordinária. Depois eu conto outra história. Então, eu conversei com o Henrique Valle, que estava em Washington, e que estava acabando o seu tempo em Washington, estava no seu estágio. Então, ele falou com o Vasco Leitão da Cunha, e o Vasco Leitão da Cunha, sem me conhecer, fez uma coisa que não existe mais no Itamaraty. Passou um telegrama dizendo: rogo a Vossa Excelência remover o secretário fulano de tal para esta embaixada. Ponto. Não é? E eu fui removido assim. O Vasco era uma pessoa extraordinária, uma pessoa que você que te acompanhava, você podia ter certeza que ele estava de olho, telefonava para sua casa, telefonava para sua mulher. Se sua mulher ficasse doente, ele telefonava. Alô. Se eu ficasse doente, ele telefonava também. Coisa extraordinária. Então, era uma pessoa muito, muito agradável. E era do velho estilo, né? Não preciso dizer disso. Isso. Então, o negócio era uma pessoa, quer dizer, como devia ser um diplomata, um embaixador. Quer dizer, chegando num coquetel, o embaixador tem que saber onde é que ele vai se colocar dentro do coquetel. O Vasco ia direto para o melhor lugar, entende? Daí a pouco tinha 200 pessoas, metade do coquetel estava em volta dele. Quer dizer, ele era uma pessoa interessantíssima nesse aspecto. E me chamava de nariz do Pinóquio. Porque eu, na ingenuidade dos meus 26, 27 anos, eu corrigia o embaixador. E quando ele falava uma coisa, depois eu pedia a hora, ia lá e dizia que ele estava errado, porque não era nada daquilo, não sei o quê. Então, ele dizia que eu era a consciência dele. Eu evitava que ele fizesse besteira. Então, é chocante, né? Primeira experiência no exterior, primeira experiência com o embaixador mesmo, né? E ele te chamar para dizer uma coisa dessa. Mas, enfim... A carreira, é muito importante a meditação sobre a carreira. Ela é produto de uma construção, de uma longa construção. Tem que ter realmente um plano, a médio e a longo prazo, porque os imponderáveis existem até hoje. Né? Quer dizer, e tem que haver um jeito de resolver o problema pessoal de cada um. E esse jeito cada um sabe qual é. Bom,
Deixa eu ver aqui. Está rápido, está indo rápido. Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. Onde é que está? Tem um papelzinho aqui que eu fiz. Uma das coisas importantes para o diplomata, estou falando mais para diplomatas aqui, né? Não é isso? É que você se organize quando vai ser removido para o exterior. Isso é uma coisa muito importante, muito séria. E que lembre sempre, aqui só tem a minha mulher, não tem, meus filhos não estão aqui, e que lembre sempre que você cuida não só de você mesmo, mas você tem que cuidar da sua família. E que, normalmente, cuidar de você mesmo é mais simples do que cuidar da sua família. Por quê? Primeiro, porque você tem uma estrutura de acolhimento dentro da embaixada. Quer dizer, só o fato de você ter uma embaixada já lhe dá, né, um certo espaço para trabalhar, para passear, para estudar, fazer o que quiser. Não é? Então, essa é uma razão. E também o fato de que a sua mulher não tem isso, geralmente. Os seus filhos, às vezes, podem estar sendo hostilizados no colégio, né? Estão sendo maltratados porque falam a língua com sotaque, por exemplo, não é? E você pode nem saber. Então, você tem que ficar em cima disso. Não estou dizendo isso porque eu não fiquei em cima dos meus filhos. E, então, essa é uma obrigação que nós temos, é uma espécie de obrigação não declarada, né? Não, está aqui não. Então, vejo aqui, peraí. Pô, tem papel demais. Você está anotando ali, está com papel demais. Bom, então, vamos olhar aqui. Está aqui. Em primeiro lugar, tem o desafio do posto para o qual você vai. Quer dizer, você não pode se permitir não optar, ficar esperando pela administração, que a administração lhe dê um posto. Aí poderá ser bom, poderá ser mau. Cadê o café? E depois você tem que ter presente que você tem que ter solidariedade com os seus colegas quando você já está na embaixada ou no consulado. Quer dizer, é uma coisa solidária, não é meramente algo em que os mais graduados digam faça e você faz. Não é isso. Você tem que ter um jeito. E descobrir quais são os códigos de comportamento da embaixada. Quer dizer, como é que é a história? Quer dizer, eu quero falar com o embaixador. Como é que eu vou falar com o embaixador? A que horas está o embaixador disponível? Qual é a instrução que a secretária tem? Eu, por exemplo, quando estive em Washington durante um período, o embaixador deu para a secretária a tarefa de impedir que os diplomatas fossem lá. E ela impedia, Dona Branca. Dona Branca era fogo. Pô. Agora, eu trabalhava com café, cacau. E trabalhava com 2 lobistas, que nós não pagávamos, quem pagava eram os respectivos institutos, o Instituto do Açúcar, não sei o que, do café, pagavam esses 2 caras. E eu, a cada 15 dias, tinha que almoçar com eles, que é um inferno, né? Porque eles vinham com aqueles negócios, era sempre a mesma chorada, está muito pouco, não sei o quê. Então, o do açúcar, o sonho dele era que os Estados Unidos pudessem exportar trigo para cá, em compensação das exportações de açúcar que nós faríamos. Mas é um negócio altamente que nós não queremos, né, que não queríamos. Então, essa foi uma das coisas que eu aprendi. Com o tempo, eu resolvi sair da economia, do lado econômico, que era uma loucura terrível, porque ninguém saía da parte econômica. Mas eu fiz as contas que eu ia voltar em 3 anos mais para a Secretaria de Estado, foi no fim do meu estágio em Washington, e que eu iria cair no mesmo lugar, assim, um grauzinho acima. Quer dizer, eu estava em produtos de base, em vez de eu ser um dos funcionários de produtos de base, eu seria o segundo chefe lá, o vice-chefe da produtos de base. Vendo isso assim, sabendo, conhecendo as pessoas, né?
Então eu digo, não, vamos para a área política, que é mais flexível, que tem um espaço maior, você tem N opções no espaço, e o departamento econômico é sempre muito sempre estruturadozinho assim. Então foi o que eu fiz. E aí, o acaso, que não é o acaso, ocorre de onde você menos espera, né? O Araújo Castro foi paraninfo da minha turma. E quando houve o 64, nós íamos ter a solenidade no dia 1º de março. Daí foi cancelado, né? E daí passou um passo, 2 meses, 3 meses, algum sujeito foi lá e informou o ministro disso, que era o Vasco, então o Vasco marcou para julho a solenidade. Então, daí houve a solenidade. E o Castro de paraninfo. Tinha sido ministro do governo João Goulart, né, antes, tinha sido mandado para os lugares mais estranhos, Grécia, não sei o quê. Ele, que era um sujeito da maior competência, né, que tinha que ser usado na primeira linha, estava lá na 8ª, 9ª, 10ª linha. Então, ele ficou meio afastado. E voltou até o Brasil para a solenidade. E aí fez um discurso. E o discurso deles para Jane Coda, não sei se vocês chegaram a conhecer, não pode ser, não chegaram a conhecer. Jane Coda, que era uma intérprete, é que o Vasco tinha conversado com que o Castro tinha conversado com a sua gravata. Que ninguém tinha conseguido ouvir ou entender o que ele estava falando. E era absolutamente verdade, né? Absolutamente. E meu pai saiu no meio da solenidade quando alguém começou a louvar a Revolução. O pai era brigado com a Revolução, não tinha nada com a Revolução, então ele saiu no meio, ele levantou e foi embora. Bom, então o embaixador Araújo Castro era uma pessoa absolutamente extraordinária, no sentido de que ele tinha um conhecimento da vida diplomática espantoso. E ele de repente, ele foi nomeado para a ONU, representar a ONU. Naquela época, a ONU era assim um certo mistério, a representação da ONU, a missão do Brasil junto às Nações Unidas era uma coisa assim que ninguém sabia muito bem o que era. Então, ele foi mandado para lá, foi removido para lá. E lá, ele armou um apoio para ele, uma coisa espantosa. Quer dizer, ele falava com todos os embaixadores, todos. Ele demorava meia hora, 1 hora para sair da porta da ONU até a sala de reuniões, porque ele ia parando, as pessoas paravam e não sei o quê. E chamava outras pessoas. Um dia ele estava conversando com o americano, eu passei no corredor e disse, Ronaldo, vem cá, não sei o quê. Aí chegou e disse assim em inglês, é para ele ver como é que os Estados Unidos fazem quando estão pressionando o embaixador brasileiro na ONU. Por isso que eu te chamei. Ele fazia umas coisas assim, né? Eu estava num grupo de negociação, 8 países apenas, 2 de cada região do mundo, e que era para o fortalecimento da segurança internacional, que era um tema que os russos lançavam todos os anos. No ano anterior, e no penúltimo, o Castro fez 2 discursos arrasadores e roubou o tema, literalmente, dos russos, porque esse tema era escrito pelos russos tradicionalmente. Quando os russos acordaram, já estava todo mundo falando só com o Castro, né? Então, era como ele fazia. E, então, eu estava lá numa sessão desse grupo, estava recém-chegado em Nova York, recém-entrado nas Nações Unidas, né? 6 meses, no máximo. Não, menos 3. E tinha sempre o Bernardo Pericaz ao meu lado, que já estava lá na ONU, que já tinha trabalhado com o Castro no Conselho de Segurança e tudo mais. Mas nesse dia ele não estava, não. E aí o cara me escrachou, pediu a palavra, o ministro conselheiro do Canadá, me escrachou. Ele disse que eu estava atuando em contradição com as instruções que a minha delegação tinha. Nada mais. Bom, eu pedi a palavra, né, comecei a bater lá, dar uns tiros, e de repente entra o Castro na sala completamente inocente.
entra lá, disse assim, Ronaldo, o que está vendo aí? Não sei o que, estava acabando de falar. Daí disse assim, sai da cadeira do Brasil. E foi ali e sentou, e pediu a palavra. E ele restabeleceu a ordem, né, digamos assim. Deu um cacete no canadense, disse que ia reclamar com o embaixador dele, não sei o que, essas coisas. E foi uma coisa, teve um efeito elétrico, assim, elétrico na sala, né? Então, esse era o Castro, quer dizer, ele era uma pessoa que, quando confiava em você, confiava mesmo, né? Para mim, ele chega, logo que eu cheguei, e tinha uma reunião de grupo, e ele pediu para eu fazer um discurso sobre o apartheid. Na África do Sul, eu não tinha a menor noção do que era o apartheid, eu nunca tinha ouvido falar no apartheid. Esperei 2, 3 dias, fui falar com ele, disse, embaixador, não sei como fazer, o que é? Como é que eu faço? Isso é simples. Faz de conta que você é um intelectual americano. Faz de conta que você não está na ONU, mas está numa universidade. Você vai à biblioteca da universidade, no caso a biblioteca da ONU, tira os 3 últimos livros sobre o assunto, os 3 últimos documentos, e você faz um discurso. Mas seja firme. Aí eu fiz um discurso, meu primeiro discurso nas Nações Unidas. Pode imaginar o terror em que eu me sentia, né? Daí eu fiz o discurso. E quando chegou no local, no final, eu botei assim, o Brasil declara que o apartheid na África do Sul é um crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade eram os crimes cometidos pelos nazistas que foram julgados em Nuremberg. Então, quer dizer, abriu espaço para um tribunal internacional para tomar conta desse crime específico. Então, eu botei lá. E eu uma semana antes, extraordinário secretário, um secretário perfeito, uma semana antes dava as coisas para os embaixadores, então eu pedi para o Castro ler o discurso. E o Castro me enrolou durante uma semana. E quando chegou no dia de manhã, ele chegou tarde e disse, olha, eu vou almoçar e passo aqui e eu leio o teu discurso no carro, enquanto nós estivermos indo para a ONU, porque a hora era às 15 horas, ele falar, 15 horas, e ele era o primeiro orador, né? Então aconteceu isso, e ele disse assim para mim, está brabo esse seu discurso, hein? Digo, não, embaixador, então a gente, não, está brabo, se escreveu, agora está escrito, não tem mais jeito de recuar. E daí chegou lá, falou, fez o discurso, teve um impacto brutal, né? Inclusive aqui no Brasil, porque a Marinha do Brasil estava articulada com a Marinha da África do Sul, para fazer manobras e tal, e de repente sai esse negócio. Mas nunca, foi a primeira vez que o Brasil considerou o apartheid um crime contra a humanidade. Entendeu? Tudo por causa dessa coordenação que existia entre o Castro e os diplomatas. Ele era divertidíssimo. Ele, por exemplo, é um homem da maior inteligência possível. Nunca vi ele ordenar um prato de comida no restaurante. Ele sempre esperava que os outros pedissem, para daí então dizer me too, me too. Me too. Então ele fazia isso. Ele era uma pessoa muito, muito especial. Tinha umas sensibilidades. Teve um colega nosso que ele foi removido, o Castro, que saiu da ONU, foi para a embaixada em Washington, porque morreu o embaixador Mozart, Gurgel Valente, e o Castro, no mesmo dia, me disse, olha, eu vou para Washington, porque não tem outra. E odiava Washington, ele queria morar em Nova York, onde ele tinha 200 embaixadores para trabalhar todos os dias, né? Ótimo. Mas lá em Washington era diferente. Mas ele perdi o fio. Ele foi para Washington. Lá chegando, me telefonou de noite. Nós tínhamos um telefone que batia, que era de graça, um telefone Washington, Nova York, de graça. Então a gente falava bastante. Então de noite ele me telefonou
e disse, olha, eu estou com um problema aqui, eu quero te requisitar. Seu colega tal, ele faz o cerimonial do cerimonial. E ele tem que mandar, quando chega o embaixador, ele tem que mandar uma nota ao Departamento de Estado informando que chegou o embaixador e pedindo uma entrevista com o secretário de Estado para ele entregar as cópias figuradas. Uma cópia das cópias figuradas, não é? Porque se a cópia figurada você entrega ao próprio presidente ou autoridade. E eu falei com ele que não tinha recebido nenhum documento de volta, nenhuma carta de volta do Departamento de Estado dizendo que tinha recebido esse pedido, que era a praxe. Daí ele disse, eu não fiz. O embaixador tem que confessar ao senhor que eu não fiz. Eu disse, mas como você não fez? Ele disse, não, pelo seguinte, eu estou com uma psicóloga e ela me disse que o senhor é a figura do pai para mim. Então eu tenho que resistir ao senhor. Eu não posso fazer nada que o senhor me mande eu fazer. Psicólogo é um problema sério. Agora, essa psicóloga, naquela época havia uma briga entre Brasil e Argentina que era uma coisa espantosa. E essa psicóloga era argentina. E era psicóloga da embaixada inteira. Toda a embaixada ia a ela. Aí o Castro me telefona e diz, Ronaldo, agora o que a gente faz? Eu digo, não, eu vou aí para conversar com o pessoal. Eu disse para ele, peguei o avião no dia seguinte e fui lá. E agora, fora isso, não sei, porque, enfim, o senhor vai afrontar psicólogo, o senhor vai... E assim foi, eu fui lá, cheguei, conversei com o colega, digo, mas isso aí você está levando a sério, não? Depois você faz uma coisa contra ele e tal, ele é assim mesmo e tal. De maneira que foi por aí, né? Então, esse era o Castro. O Castro era impossível de repetir. Ele tinha ideias fantásticas, não é? Quer dizer, que levavam a uma inquietação muito grande na ONU, né? Pelo fato de que ele tinha um eleitorado, né? Tanto é que o Brasil passou 10 anos indo seguidamente ao Conselho de Segurança. Quer dizer, nós tínhamos voto ainda, era a herança do Castro, né? Conselho de Segurança da ONU. Então, essa foi a vida lá com o Castro. Ele morreu cedo. Eu já estava aqui no Brasil. E foi uma pena. O outro embaixador com quem eu trabalhei, ministro, foi o Silveira. Embaixador Silveira. Silveira... Era Silveirinha, também chamavam de Silveirinha. Silveirinha, Azeredo Silveira, que era o nome formal, depois Silveira, depois Silveirinha. Eu sempre chamei de Silveira e sempre chamei de senhor. Os colegas gostavam de... E isso o Castro também detestava. Gostavam de que os caras tratassem eles de você, não sei o quê. O negócio tinha que ser senhor. E então, o Castro já tinha mencionado isso, né? Que falta de educação não tem nada a ver com informalidade, ou a informalidade não tem nada a ver com falta de educação, tem que ter educação, ser informal e saber falar, né? Agora não chamar o embaixador de você, bater na barriga, essas coisas, porque não era o sistema, não era o costume. Bom, imagine eu, né? Ouvindo essas coisas, o que eu podia dizer, né? Mas o fato é esse. E daí um colega, daí eu disse qualquer coisa, e daí chega no dia seguinte, chega um colega, senta na sala dele e põe o pé em cima da mesa. Tinha uma mesinha na frente, ele põe os 2 pés em cima da mesa. O cara ficou alucinado, pô. Como é que pode botar o pé em cima da mesa do meu escritório? Pô, eu não faço isso, não. Então, tinha o Silveira, chamava o Silveira de Silveira. E não chamava nem de Azeredo da Silveira, nem de Silveirinha. E ele era uma pessoa de um dinamismo fantástico. Ele não tinha a mesma qualidade, digamos, de formulação, mas tinha uma qualidade de execução extraordinária. Ele era uma pessoa que
você podia ver que ele estava sempre atento. E ele... Agora, ele adorava enrolar você, né? Tinha enrolar o assessor, né? Quer dizer, por exemplo, chegar, né? O Geisel era o presidente, né? Ele chegava de manhã cedo, ligava para o Geisel, enquanto não tinha ninguém no consultório dele, lá no gabinete dele. E depois chegava, quando chegava lá 10 horas, 11 horas, ia falar com ele. Ele chegava para mim e disse, eu estou com a intuição que vai acontecer isso. E acontecia sempre, porque ele tinha falado antes, ele já sabia, né? Então, quer dizer, sempre. Então, esse era o Silveira. Agora, Silveira tinha tido uma briga enorme com os argentinos, né? Durante ele foi embaixador em Buenos Aires, a propósito de Itaipu. E depois ele foi para o Brasil, para ser embaixador, para ser ministro, e os argentinos continuaram a enrolar, e o Silveira também enrolava, entende? Que a gente ficava desesperado, que às vezes chegava assim na beirinha da solução do problema, e o Silveira, no último minuto, enrolava ele, entende? Adorava aquele negócio de brigar com os argentinos, né? Então, foi assim, essa vez, a última vez que ele estava por lá, aconteceu isso, ele, no último minuto, ele enrolou. Já tinha o apoio já do Geisel, do Shigeaki Ueki, etc., mas na última hora ele mesmo deu fora. Daí veio o Guerreiro para ser ministro. Daí o Guerreiro fez o seguinte, um negócio tão simples, né? O Guerreiro, ele fez o seguinte, ele falou com o ministro do exterior da Argentina e combinou com o cara que haveria 6 meses de trégua e que eles dois negociariam durante aqueles 6 meses, mas não diriam nem a ninguém que iam negociar. A gente não topou. Daí, quando chegou no fim de 6 meses, eles resolveram o problema de Itaipu para a gente. Então, quer dizer, o Guerreiro, ele era um diplomata tão completo. Ele dormia um pouco, né? Quer dizer, ele fechava os olhos e ficava uns 30 segundos, às vezes 1 minuto de olho fechado, conversando com você, calado, e você ficava numa agonia tremenda, né? Daí, um dia, o chefe de gabinete dele estava despachando, e tinha um copo d'água assim, não vou repetir não, hein? Tinha um copo d'água assim, o Guerreiro estava assim, aqui, sentado aqui, e quando ele foi fazer um gesto, ele fez assim e o copo voou. Daí o Guerreiro, de olho fechado, pegou o copo no ar e botou no lugar. Pô, aí foi aquela indignação no gabinete deles, pô, estava enganando a gente, enrolando e tal. Agora, ele era um homem especial, ele era um gourmet, um gourmand, né? Quer dizer, o Castro, nunca viu o Castro pedir um prato de comida, pô. O Castro, que era o mais inteligente do Brasil, e não pedia um prato de comida. O Guerreiro, quando ele viajava de avião e a mulher dele, Dona Glória, não estava na primeira classe, ele comia os 2 menus. Quando chegava, o cara vinha lá, o comissário de bordo, que é isso ou aquilo, os 2. Ele comia. Né? Ele passou, nós estávamos lá, a Célia estava comigo, nós estávamos na casa dele lá e tudo, e ele estava comendo pouquíssimo. Daí, de repente, a mulher dele disse assim, puxa, mas que maravilha, você finalmente está fazendo sua dieta. Ele disse, pois é. Depois ele saiu, quando ela saiu, ele disse assim, eu já comi no hospital, e sabe que não estava mal? Sabe que estava bom? Então ele vinha jantar, antes de jantar já passava pelo hospital do filho, que estava lá com um problema de uma doença dessas contagiosas. E assim ele fazia, né? O Guerreiro fazia isso sistematicamente, né? Ele recebeu um secretário americano, um subsecretário americano. Estou lá com o Guerreiro me chama, estou lá no Itamaraty, o Guerreiro me chama, eu vou lá, ele diz, olha, tem um cara aí, fulano de tal, subsecretário para a América Latina, que vai chegar agora aí, eu queria que você fosse lá, na sala de estar, na antessala, e combinasse, e conversasse com ele para saber o que é que ele vem fazer. Estava vendo aquelas complicações da Nicarágua, né, nessa época. Daí eu falei com o cara, e daí o Guerreiro mandou me chamar, dali a 10 minutos e tal, eu fui,
Esperou, daí o Guerreiro perguntou, e aí, como é que está? Eu digo, olha, eu não sei se os nicaragüenses entenderam, mas eles querem invadir a Nicarágua com a cooperação do Brasil. É isso que ele veio vender para o senhor. Disse, tá bem, então tá bem. Isso é simples, isso é comum, isso acontece muito. Daí veio lá o cara, entrou, o Guerreiro, ele sentou assim, lá, no sofá, o Guerreiro sentou na poltrona, eu sentei assim aqui um pouco para trás, e aí o cara começou a falar e o Guerreiro fechou o olho. Pá! De olho fechado. O cara falou, na hora que ele acabou de falar, ele se levantou e disse, muito obrigado, excelente exposição, e não sei o quê. Agora, me diga o senhor, o senhor é cristão? O senhor acredita em Deus? Daí o cara disse, sim, yes, Mr. Minister. Then let us pray for the people of Nicaragua. Thank you. It was very good, very profitable meeting. Né? O Silveira veio a equipe americana aqui para discutir energia nuclear, não é? Os geradores de energia que a gente tinha feito um acordo com a Alemanha. Silveira houve uma primeira reunião, foi um horror. Eu estava presente. Tudo isso que eu estou falando a vocês, eu estava presente. Isso aqui não são coisas que me contaram, não. Então, eu estava presente lá e estava aquele clima e tal, ruim. Daí nós fomos almoçar. Fomos almoçar nesse restaurante que agora fechou, né? Agora, uns 5 anos atrás. E daí eles foram lá, depois, quando acabou o almoço, nós voltamos para Itamaraty, e a delegação americana deu para o Silveira um papel que seria para a imprensa, para dar para a imprensa, né? E que repetia exatamente o que já estava pronto antes, exatamente o que os americanos tinham dito antes de manhã, né? Aí deram para o Silveira. O Silveira chega e faz assim, ó, ele pega assim o papel, diz, que interessante, vou ver. Aí pega um lápis e começa a riscar o papel dos caras. O papel tinha assim, 2 parágrafos. Daí, quando chegou ao final, ele disse, bom, agora eu acho que tem uma solução. Vamos fazer isso, porque eu tenho uma solução. Daí, deu o papel. Disse assim, daí o Silveira disse assim, são só 13 palavras. Só 13. Os 2 lados concordam em que prosseguirão os entendimentos sobre o assunto. Ponto. Pode imaginar, né? Quer dizer, mas nós tínhamos ficado com ódio deles, a gente também é humano, né? Porque eles chegaram aqui em Brasília às 10 horas da manhã, no Itamaraty, chegaram às 8 da manhã. E às 3 da tarde eles partiram. Eles avisaram que o avião deles ia sair às 3 da tarde, daí sentaram para negociar. Espera aí. Pode haver uma desconsideração maior do que essa? Pô, o cara diz assim, aqui, eu vim negociar aqui na sua casa, agora daqui a meia hora eu saio, tá? Anda rápido aí. Pô, não dá. Então, também tive essas coisas com o Silveira. Silveira e Guerreiro, falei um pouco do Guerreiro. O Guerreiro, Geisel telefona para o Guerreiro. Bom, Silveira telefonava para as pessoas à 1h da manhã, vamos começar esse capítulo, e perguntava para você, eu falava com você como se você estivesse conversando com ele desde as 8 da noite. Então dizia, Ronaldo, você acha isso, você não acha isso um absurdo? Pô? Você acha que eu fiz mal? Eu não fiz mal, eu fiz mal, não sei o que, eu não sabia nem qual era o assunto. Claro que o senhor fez mal, ministro. Né? O Guerreiro não ligava nunca. Inclusive, a gente dizia, no dia que o Guerreiro ligar, é porque começou a Terceira Guerra Mundial. Essa foi a única explicação possível. Né? E aí o Guerreiro... Estou perdendo o fio outra vez hoje. O Guerreiro... Ele... Bom, já vai. O Guerreiro... Bom, que chato isso. Saiu, está aqui, ó, Guerreiro. E ainda temos um assunto para conversar, que será o último, né?
Está passando a hora, né? Fique à vontade. Ah. O Guerreiro... Onde é que está isso? Está por aqui. 4h15 ainda. Tá bom. Não, eu tinha falado, né, que o Geisel ligou para o Guerreiro, né? Então, o que o Geisel disse para ele é que o Silveira tinha, o Guerreiro já sabia, que o Silveira tinha feito tinha dado uma entrevista e que tinha sido um desastre, que era um desastre. E aí o Geisel insinuou que iria demitir o Silveira por causa disso. E insinuou também que iria convidar o Guerreiro para ser o ministro. Ora, nós que somos diplomatas, nós sabemos que nós temos todos essa ambição, né? E o Guerreiro virou para ele no telefone, só estava eu e ele no gabinete. Virou e pediu a ele para abandonar essa ideia que o Silveira tinha conserto que o Silveira tinha feito, é fácil, o próprio Silveira poderia consertar. E o Geisel acabou cedendo, né? Mas deixa eu falar sobre os barbudinhos. Esse problema dos barbudinhos é um problema infernal, né? Quer dizer, eu vou contar como nasceu e tal. Ele foi lançado, essa ideia, barbudinhos do Itamaraty, que nós usávamos, né, para esmagar aqui a casa, barbudinhos do Guerreiro. Entende? Em vez de botar do Itamaraty, botava do Guerreiro. E então dizia só, barbudinho do Guerreiro, eu sou um dos barbudinhos do Guerreiro e tal. E na realidade era, porque o que nós fazíamos essencialmente era apoiar o Guerreiro. Mas era um grupo de barbudinhos que apoiava o Guerreiro, entendeu? Apoiava a política do Guerreiro, né? Então, nós vínhamos da China, chegamos em Nova York, e no aeroporto estava o embaixador, o Sérgio Corrêa da Costa, e deu ao Guerreiro um papel dizendo que as forças argentinas tinham invadido as Malvinas. Pô, a gente, né, nenhum de nós, dos cérebros do gabinete do Guerreiro, tínhamos estudado a questão das Malvinas nos últimos 20 anos. Né? Só quando ele estava fazendo concurso para o Itamaraty, que você lia ali rapidamente e tal. Eu já não tinha mais a menor ideia do que eram as Malvinas, qual era a issue e tal. Mas, enfim, que eles tinham invadido. Então, o Guerreiro, com maior tranquilidade, virou para um dos sujeitos. Era o próprio Bernardo Pericaz, que era dito de imprensa, né? Fazia a imprensa do Guerreiro. Então, ele pediu, disse assim, olha, faz o seguinte, faz uma reunião, faz uma coletiva no hotel daqui a 1 hora. Aí, foi lá, convocou os caras, já, uma boa parte já estava no aeroporto, foi só ir até o hotel. Bom, o Guerreiro conversou diretamente com os jornalistas, né, e nós assistimos. Ele falou que, falando por ele mesmo e pela autoridade dele, que desde o século XIX, eu até botei aqui 1828, mas não tenho certeza não. Se alguém... 31. 31, obrigado. Em 1831, o Brasil havia reconhecido, né, a soberania da Argentina sobre as Malvinas e várias outras ilhas, e que o Brasil tinha apoiado. O Guerreiro disse isso assim, de cara, né, para os caras. E ele disse isso, e disse que o Brasil não alteraria a sua posição. Quer dizer, a issue que tinha por trás é o seguinte, os aviões ingleses tinham planejado aterrissar no Rio Grande do Sul para reabastecer e bombardear as Malvinas lá. Os aviões saíam da Inglaterra e faziam isso lá. E ele disse que não tinha nada de avião argentino, avião inglês, britânico, se reabastecer no Rio Grande do Sul. Eu não podia pensar. E ele disse que a única restrição que o Brasil faria seria dizer que nós preferíamos que a solução do problema seja mais pacífica e não por meio das armas, né? Disse assim, a posição do Brasil não variará. E não variou. Aí ele foi e disse assim, bom, vou descansar,
depois desse showzinho, e ficam os meus conselheiros, meus colaboradores e tal, todos, né? O pessoal achava até que era uma barba grande e tal, preta, e era. E eles ficam com vocês e eles explicam o que é que vai acontecer. Quando nós chegamos em Brasília, estava uma confusão extraordinária, né? Eu dormi várias noites aqui no gabinete ali que eu tinha, em cima de uma mesa, que acontecia coisas do Arco da Velha o tempo inteiro, né? Toda noite estava lá, entrando gente lá para... O Guerreiro ficou muito forte, ganhou peso no Brasil, ganhou peso na região e fortaleceu as relações com Buenos Aires. Agora, houve um jornalista que estava nesse grupo, Milton Vieira da Graça, o jornalista da Gazeta Mercantil, que é Coelho da Graça. Bom, ele virou... Deixa eu botar Coelho aqui, então, porque... Coelho da Graça... Está vendo como é bom ter uma pessoa que sabe das coisas ao lado? Milton Coelho da Graça, tá? Que fez uma matéria e destacou o papel dos assessores. Quase todos ostentavam, como ele mesmo disse, barbas frondosas. Então, agora, isso deu um ataque no embaixador americano, esse negócio. Então, o jornalista inventou os barbudinhos, mas quem explorou maliciosamente foi o embaixador dos Estados Unidos, que era o Tony Motley. Tony Motley era um embaixador muito especial, porque ele era ex-coronel da aeronáutica para fins de imprensa, né? E ele era um cara muito arrojado. Então, o que é que ele fez? Ele colocou o jornal do Milton lá, o Gazeta Mercantil, debaixo do braço, e mais de uma vez foi ao Planalto para reclamar junto aos militares dos colaboradores do Guerreiro, dele, né, Guerreiro? Os subversivos barbudinhos. Nós já éramos subversivos nessa altura. Porra, né? O que nós detectamos na mesma hora, né? Porque no Planalto, evidentemente, tinha gente que trabalhava conosco, né? Não era tão doido de ficar separado do Planalto. O Guerreiro saiu impávido disso tudo. Ele nunca falou comigo, nunca falou com nenhuma das pessoas, não censurou ninguém. Não pediu para raspar a barba? Nada, não pediu para raspar a barba. Então, de maneira que esse foi um momento muito bom. Bom, deixa eu falar uma última coisa aqui, que é o seguinte. Quer dizer, o Guerreiro tinha opiniões firmes, lúcidas, né? Sabia precisamente tudo. Quer dizer, então, era difícil de ser assessor dele, entende? Frequentemente, diz, Ronaldo, você não... Isso no artigo 83, letra E, não? Eu digo, bem, claro que é. Mas eu não estou sabendo se é do 83, letra E da carta. Não estou sabendo. Mas, pô, não podia chegar, presidente, não sei, ministro, não sei o que, não. Aí saía correndo para a sala para ir lá ver se era mesmo, né? Então, era isso. Então, é engraçado, porque o Silveira e o Guerreiro deviam se odiar e brigar ferozmente, porque têm temperamentos totalmente ao contrário, diferentes, né? Então, enquanto o Guerreiro fazia esse tipo de coisa, o Silveira tinha um outro estilo. O Silveira, ele telefonava, o Guerreiro nunca telefonava, eu falei, né? O Silveira telefonava aqui para o secretário, subsecretário. Não estava. Para o chefe do departamento, para o chefe da divisão e, finalmente, um diplomata. O último que estava. Daí ele dizia assim, você vem aqui imediatamente. Ou para qualquer um dos outros diria a mesma coisa. Às vezes, meus colegas de turma, né? E eu saía da sala discretamente e ia escorar os caras lá na entrada do gabinete, entende? Para dizer, olha aqui, concorda com tudo, diz que as providências já estão em andamento, que hoje mesmo você já providenciou isso de manhã, né? E diz que sexta-feira que vem está tudo resolvido. Daí nunca mais o Silveira levantava o assunto. O Silveira não levantava o assunto, falava aquilo era uma coisa assim que tinha que dar um negócio nervoso, assim, uma descarga nervosa, né? Agora, se você caía na besteira e dizia, embaixador, o senhor ministro, o senhor está enganado, não foi bem isso que aconteceu, nada. Dava toda a razão a ele e tirava o time.
Então é isso. Eu vou citar aqui uma frase do Guerreiro, que é a seguinte. Ele diz o seguinte, isso foi na Escola Superior de Guerra, você também podia dizer que ele fez, durante a gestão dele, 6 conferências na Escola Superior de Guerra. Quer dizer, ele ia lá para a Boca do Leão, tranquilo, fazia as coisas. Era uma coisa fantástica, assistia às 6. Não devemos nos iludir quanto ao futuro. Será ainda mais complexo, ainda mais rápido o processo de transformações do sistema internacional. Será ainda maior a agenda da diplomacia brasileira, maiores suas responsabilidades internacionais, maior o envolvimento da diplomacia no processo de desenvolvimento econômico e político do Brasil. Então, isso é coisa que eu queria mencionar a vocês. Agora, aqui eu queria dizer uma coisa, que é o seguinte. Eu, de minha parte, apreciava a clareza do Guerreiro, a honestidade, não mentia, a originalidade intelectual dele, bem como com a franqueza das explicações que ele dava da política. Tinha dia que ele, a Cérebro pode testemunhar, tinha dia que ele fazia tal história do encontro com a imprensa. E daí ele entrava na sala e dizia assim, nada tenho a declarar. Para desespero dos presentes, né, que já estavam tudo nas respectivas redações, tudo combinado, né? Então, mas era a coisa que ele fazia. Quando ele morreu, a Miriam Leitão publicou uma nota no Globo, que era uma coisa absolutamente que ela não repetiu, na qual indicou a determinação do chanceler de enfrentar os óbices internos à política externa e começou a avaliar o clima político que cercou sua gestão e seu próprio estilo. Relembrou Miriam que era o governo militar, mas no Itamaraty nem parecia. Lá, a abertura era mais forte. Ramiro Saraiva Guerreiro, o ministro, avisava que sopravam ventos de mudança e não se proclamava dono de nada, de nenhum acordo, de nenhum feito. Essa declaração sobre o que era o Guerreiro. Nunca mais fez uma declaração desse tipo, né? Foi o auge, mas e nem foi eu, não pedi não para ela. Ninguém pediu, né? Foi uma coisa impressionante. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Obrigado, embaixador Ronaldo Sardenberg, por essa palestra rememorativa de outros tempos, 3 grandes chanceleres. Embaixador Ronaldo Sardenberg continua um barbudinho, como vocês repararam. Não posso mudar, né? Já quis mudar. Não mudou nenhuma postura assumida ao longo de 40 anos de diplomacia. 50. E um pouco mais. Mais de 50. Não, diplomacia é 40, você tem toda a razão. Desculpa, é que você sabe da minha vida melhor do que eu. E depois tem os anos a serviço do Estado brasileiro, da nação brasileira, em diferentes setores. Não é? Eu queria destacar aqui, tem uma matéria do Correio Brasiliense de 1º de abril de 1998, com Edmundo Sussumo Fujita, que foi seu colaborador na SAI, com quem o senhor montou os cenários Brasil 2020, corrijo o que eu havia dito anteriormente, não era 2022, eu estou já no espírito do bicentenário, mas isso vai ser para frente. 20 anos atrás eles estavam planejando o Brasil de 20 anos à frente, Brasil 2020, né? Então, em 98, o Sussumo faz uma exposição, enfim, mas eu me lembro muito bem dos nomes esdrúxulos que eles escolheram para os cenários do Brasil. Claro, sempre você faz esses exercícios, cenário otimista, um médio e um pessimista, não é? Eu agora não sei exatamente qual é qual, porque nós tínhamos um cenário... Vai dizendo aí que talvez eu lembre. Abatiapé, sim, segundo... Esse é otimista. Otimista. Segundo, Baboré, esse era o intermediário. E o C, Caetê. Deve ser o pessimista, né? Tem a ver com o nosso lado macunaímico, etc. Exato. A ideia era essa.
Esses nomes me lembram muito bem aquelas aldeias dos irredutíveis gauleses, né? Babaorum, Petit Bonum, que resistiam aos exércitos dos romanos. Mas pensando nesses cenários que evidentemente nunca se realizam, eles são tipos ideais, como diria o Max Weber, em que você singulariza ou destaca um elemento e projeta uma possível evolução, não é? Todos nós somos otimistas, a gente gostaria que o Brasil seguisse o cenário a bate-a-pé, né? Em que nós nos desenvolveríamos sob um regime democrático, com plena estabilidade macroeconômica, divisão equitativa dos retornos do crescimento sustentado, boa governança, alta qualidade do capital humano, integração na economia mundial, enfim. Olhando retrospectivamente agora, o senhor diria que nós estamos no Abate-a-pé, no Baborré ou no Caetê? Não, é pior do que o pior das hipóteses, né? Situação. O embaixador Edmundo Fujita, que morreu há pouco tempo, era um funcionário, uma pessoa extraordinária, né? Ele era filho direto de família japonesa, radicada no Brasil, e ele, durante muito tempo, foi o único, hoje em dia não sei, mas foi o único filho de japonês que entrou no Itamaraty. Ele tinha uma lealdade ao Itamaraty realmente extraordinária. E uma capacidade de trabalho muito grande. Eu fui à Coreia do Sul quando ele era embaixador na Coreia do Sul e pude testemunhar que tanto ele quanto a esposa dele eram festejados por todos os cantos, onde a gente fosse. Se fosse a universidade, eram festejados, se fôssemos ao parlamento, era festejar. Todo mundo conhecia o Edmundo e a mulher. E os coreanos do Sul, como todo mundo sabe, não são muito amigos dos japoneses, né, por causa da Segunda Guerra e tal. Várias coisas que os japoneses, atrocidades que os japoneses cometeram. Mas o Edmundo tinha esse dom. Antes, ele serviu comigo em vários lugares, aqui no Brasil, nessa área. Serviu comigo em Nova York. E que mais? Moscou. E Moscou. Edmundo em Moscou, a embaixada em Moscou naquele tempo era uma coisa... Eu adorava Moscou, mas era uma coisa opressiva, assim, eram dias muito escuros e tal. E as pessoas, os brasileiros, naquela época não havia comunicação direito, né? Quer dizer, por exemplo, a embaixada não recebia uma revista Veja, e quando eu reclamei, eles desencalharam lá um regulamento que não permitia que o peso pela mala fosse maior que 100 gramas. Então, eles cortavam a revista pelo meio e me mandavam meia revista Veja, entendeu? Mas não era para mim, tá? Não era para mim. Era para os funcionários, porque eu estava sentindo que os funcionários brasileiros estavam se desfazendo do Brasil. Pô. Então, eu tinha que ter algumas coisas brasileiras, né, E o Edmundo lá esteve. Eu até brincava com ele que a sala dele era imediatamente depois da porta de entrada do setor nosso lá da chefia. Então eu entrava para ir para a minha sala, no fundo, olhava. Se o Edmundo tivesse sentado trabalhando normalmente, eu prosseguia. Se ele tivesse cabeça para baixo, eu virava, ia para o aeroporto e pegava o primeiro avião. Porque ele era o barômetro da sanidade mental da embaixada, né? Coisa extraordinária. E, enfim, fiquei muito triste com a morte dele. E vai sair agora um livro, né? Eu gostaria de informar que nós recuperamos com a viúva do embaixador Susumu Fujita, Maria Ligaia, os escritos, e estamos ainda recolhendo várias entrevistas, matérias, artigos que ele publicou no exterior. Vamos publicar um livro com os trabalhos do Fujita.
O conselheiro Marco Túlio vai coordenar perguntas do auditório, por favor. Marco Túlio. Então, o debate está aberto, como é a nossa tradição, a gente dá prioridade aos alunos do Rio Branco, mas outros também são bem-vindos e eu peço a cada um que se apresente, diga a instituição a qual pertence. Começa pelo colega ali, por favor. Boa tarde, embaixador. É um prazer, uma honra ter o senhor aqui hoje. Meu nome é Rafael, sou aluno aqui do Instituto Rio Branco. Gostaria de perguntar, eu gostaria que o senhor, na verdade, falasse um pouco da experiência do senhor na Secretaria de Assuntos Estratégicos e também um pouco da trajetória da própria iniciativa de pensamento estratégico no Brasil, tendo em vista que essa secretaria, acho que foi criada primeira vez no início da década de 90 e de lá para cá já foi criada e extinta algumas vezes. E aqui que o senhor atribui essa inconstância e como que a política externa se insere dentro dessa perspectiva mais estratégica do Estado brasileiro, como que essas várias estratégias dos vários órgãos do Estado brasileiro podem se articular para que realmente haja uma perspectiva de fato estratégica para a ação do Brasil, não somente doméstica, mas também do ponto de vista da inserção externa do país. Obrigado. Nós vamos aceitar mais uma segunda pergunta? Não é lá essas coisas mais não, tive melhor de memória já. Bom, a Secretaria, o Fernando Henrique me convidou para ir para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, né? E eu percebi que havia muita coisa a fazer, não é? No sentido de realmente procurar olhar para frente. Então, foram feitos vários exercícios dentro da Secretaria com o sentido de olhar para frente, inclusive no plano diplomático. Vamos ter que recuperar esses textos aí. Então, esse foi um esforço muito grande. Outra coisa foi... havia muitos militares, havia, digamos assim, 80% de militares e 20% de civis. E eu criei um sistema em que seriam, e foram, né, 50% de civis e 50% de militares, né? Era muito interessante, isso ainda na época pré-Ministério da Defesa, né? Então, havia muito pouca coordenação entre os militares, e uma das coisas que a gente fazia não é que a gente coordenasse, mas a gente estimulava os militares a coordenarem as suas ações, né? Então, isso foi um fato. Esse negócio da criação e da extinção é simples, é que... eu não quero ser malicioso, não, mas o chefe da secretaria, quase ex officio, tinha acesso ao presidente. Quer dizer, no meu caso, eu tinha acesso total. Por quê? Porque eu conhecia o presidente já de muitos anos, antes dele ser presidente, antes dele ser senador. E num dia, quando ele nem era senador, ele me procurou no Itamaraty, Guerreiro era ministro, e me pediu, disse que a família dele tinha migrado para a Rússia, para a União Soviética, em 1935. E que agora queriam voltar. Era uma família grande, queriam voltar. Mas que tinham recebido uma informação de que eles seriam todos presos nos portos e aeroportos. Então, queria pedir uma ação do governo para evitar isso. Agora, imaginem vocês, né? Você, né, bem comportado, diplomata, sentado na sua cadeirinha e tal, e, de repente, você tem que tratar com o assunto, porque ou você está fazendo o papel para ajudar os comunistas, ou qualquer outra coisa, ou está criando uma armadilha para os comunistas. Imagine se a gente libera e eles são presos no aeroporto, né, ou no porto. Então, foi assim. Então, eu falei com o Guerreiro que... Não, não era o Guerreiro, não era o Fernando Henrique, não, o Guerreiro já era o sucessor do Fernando Henrique.
Falei com ele, com o Guerreiro falou com o chefe do SNI, naturalmente, falou naturalmente com o presidente e obteve uma decisão do governo de que eles não seriam presos. E isso realmente foi dado, e quer dizer, eu sei que foi dado porque no ato de entrar eles diziam isso, que tinham recebido instruções expressas, que eles podiam entrar. Então foi isso, quer dizer, o Fernando Henrique ficou muito contente. Eu apresentei o Fernando Henrique ao Guerreiro, por incrível que pareça, os dois não se conheciam, né? E além disso, se criou um sistema que me permitia falar muito com o Fernando Henrique. Mas depois foi extinta a secretaria. Até me ofereceram Londres, embaixador em Londres. Eu disse que não. E aí o Fernando Henrique me nomeou, fechou a secretaria, me nomeou ministro sem pasta, com as mesmas atribuições, mas sem o mesmo dinheiro. Tá? Uma das coisas mais loucas que tem na legislação brasileira. Então, eu fiquei 6 meses lá como ministro sem pasta, quer dizer, que dava um trabalho danado, né? E mantinha todas as outras atribuições, todas as atribuições que eu já tinha. Então, assim foi. Eu acho que a articulação é realmente necessária, né? Eu escrevi pelo menos 3, fiz pelo menos 3 grandes conferências sobre essa questão da mas para se articular, primeiro precisa ter um líder dessa articulação, né? Senão não sai, e uma compreensão muito grande nos níveis mais altos. Quer dizer, que não seja suspeito você dar um café da manhã para os deputados da oposição teórica, não estou falando uma coisa concreta aqui no Brasil, não é? Que você receba membros do parlamento. Naquela época, havia gentes e gentes que nunca tinham entrado na Palácio Planalto. Coisa impressionante. O estudo aí acabou abrindo espaços que não existiam, né? Então, eu acho que é isso. Outra pergunta? Boa tarde, embaixador. É uma honra poder assistir o senhor, a palestra do senhor. Meu nome é Bruno, sou aluno do Instituto Rio Branco, e minha pergunta tem a ver um pouco com as diferenças entre as gestões do Azeredo e do Saraiva Guerreiro. Em geral, é visto que as diretrizes de política externa dessas 2 gestões são muito parecidas, há uma continuidade, mas o senhor mostrou aí na palestra que a diferença de temperamento, de estilo é bastante diferente. Em quais outros sentidos o senhor vê diferenças? Deixa eu te falar. Obrigado. É o seguinte, ó. Guerreiro e Silveira eram muito amigos. Eles tinham trabalhado durante anos na embaixada ou no consulado em Madrid, não sei, na mesma sala. Eles tinham um nível de confiança muito alto. É claro que, volta e meia, o Silveira, tendo um temperamento muito caliente, ele ficava com não digo inveja, não é inveja, não, mas não gostava que as pessoas se aproximassem muito do Guerreiro. No dia que o Guerreiro me convidou para trabalhar na Secretaria-Geral, ele me chamou e disse assim, não se esqueça que você é meu. Silveira tinha suas frases, né? Não se esqueça que você é meu. Eu digo, não vou esquecer, né? No dia que eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz foi avisar o Guerreiro, e mesmo nesse também, a primeira coisa que eu fiz foi avisar o Guerreiro. Mas, quer dizer, havia o Guerreiro entendia das coisas. E, agora, o ponto-chave, o Silveira, ele fazia um grande estardalhaço em torno das coisas que ele fazia, que, aliás, eram ótimas. Inclusive, tinha um embaixador, que eu não sei se vocês... Eu não sei onde é que ele está.
Quem era? Era o embaixador Holanda Cavalcante, Geraldo Holanda Cavalcante. Academia Brasileira de Esteve Letras, lá, Brasil. mas agora já não Foi está do mais, gabinete. não é presidente mais, não, né? Não, não é mais presidente. Ele foi do gabinete do Silveira. Exato. Então, ele era uma personalidade, não sei, ele é uma personalidade incrível, quer dizer, no sentido que ele tem uma capacidade de trabalho extraordinária, uma imaginação fantástica, entende? Então, ele era o segundo sujeito do Silveira. Agora, ele era bem mais velho que eu, né, uns 10 anos mais velho que eu, e então ele tinha tipo, uma certa dificuldade da relação com o Silveira. Porque o Silveira, sabe, irritava um cara 10 anos mais moço do que ele, ou 20 anos. Agora, a mim não irritava. Eu tinha uma excelente relação com o Silveira, porque eu era um garoto aí, de 27 anos, uma coisa assim, 28. Né? Então, para mim era mais fácil, né? Viver com as coisas que o Silveira inventava e tal, né? Mas, enfim, não quero deixar a impressão que eu não tenho respeito pelo Silveira, não. Eu tenho um enorme respeito pelo Silveira, pela coragem dele. Olha, nós saímos daqui, fomos à Holanda, não, fomos à Alemanha, últimos dias do governo Geisel, e, de repente, apareceu lá um ministro da Holanda, no palácio lá que nós estávamos, e disse que nós, com aquela coisa nuclear, ele disse que se nós anunciássemos, estava para anunciar a nossa política nuclear, que o governo dele caía. Porque a Holanda era grande processador de urânio, Urenco, estava sediada lá. Ele cairia. Então, quer dizer, que tinha vindo aqui para falar com o Silveira para que não fizesse isso e tal. Daí, ele disse que ia, então, divulgar, quando acabou a conversa, negócio de diplomacia com um país muito forte, ou que tem muito apoio, é um horror, né? Porque o sujeito, você fala para o cara te responde outra. Pô, então, nesse caso, foi assim, disse assim que ele ia, então, saindo dali, ia anunciar. Daí o Silveira, não, está ótimo, vamos fazer o seguinte, você anuncia e eu desminto. Pode deixar de gostar do chefe que faça isso? Não pode. Pode deixar. Fala. Boa tarde, embaixador. Luciano, também aqui do Instituto Rio Branco. Continuando no assunto do Azeredo da Silveira, o senhor falou da frase, né, o Itamaraty, a grande qualidade é saber renovar-se. Né, estudando um pouco do Azeredo, isso tem um aspecto conceitual, né, de renovação, mas também na execução, na operação do Itamaraty. Né, pelo menos falava-se muito de eficiência, de renovação nos postos de comando, uma certa flexibilidade, talvez ojeriza a uma burocracia demasiada. O senhor viveu isso também como renovação ou era só um bordão? Em que medida a gente pode retomar, ou seria importante retomar esses princípios de gestão, esse modelo de gestão para o Itamaraty hoje? Bom, isso aí eu não sei, tá? Quer dizer, essa última pergunta eu não sei responder porque eu estou há 7 anos fora, né? Quer dizer, estou aposentado há 7 anos e mais, não sei quantos anos fora, e eu não tenho condições de responder isso. Agora, como é que você falou? Se seria só um bordão essa frase? Não, o negócio aqui é o seguinte, é que tem uma chave, né? A chave é que você reformou a política externa. Você reformar o Itamaraty sem primeiro reformar a política externa, impossível. Impossível, porque daí o Itamaraty tem que se adaptar a essa reforma que você procedeu na política externa, né? Você abriu a África, por exemplo. Então, você tem que mandar dinheiro, mandar bala na África, colocar talentos lá, colocar pessoas de grande qualidade na África. Agora, você vai criar um grupo de pessoas de grande qualidade sem dizer qual é o final, a que se destina. Primeiro, você tem que tem que anunciar as políticas, né? No caso do Silveira, para você ter uma ideia como é difícil, ele fez a política africana, né? E quem
se beneficiou da política africana foi o Guerreiro. O Silveira, ele sofreu quando nós reconhecemos Angola e Moçambique, e houve uma oposição terrível no Brasil, a meu modo de ver, racista, inclusive, né? E o Silveira, teve um jornal desses fortes que fez um editorial dizendo que o Silveira estava com essa política porque ele era negro, porque ele tinha sangue negro. Talvez até tivesse, eu não sei, eu nunca cheguei a essa conclusão. Mas, quer dizer, estou dizendo isso assim, só para dar um exemplo do grau de violência que isso tinha, né? Então, e assim por diante, o Silveira enfrentava grandes paradas. E, por exemplo, toda a parada nuclear, não é? Quer dizer, ele era muito engraçado, né? Ele e o Guerreiro formavam tipos, porque eles deviam brigar loucamente, mas não brigavam, né? O Guerreiro absolutamente, já falei isso, absolutamente preciso. E o Silveira absolutamente impreciso. O Guerreiro dizia assim, é artigo 38 da Carta. O Silveira dizia, artigo 37 da Carta, era 42, entendeu? Então, esse que era a coisa muito diferente, as duas pessoas, radicalmente diferentes até, agora eram amigos, né? Quer dizer, então, a gente sabia disso por exemplo, a atitude lá do Guerreiro com os barbudinhos foi uma coisa que eu nunca deixei de confiar no Guerreiro, nunca. Professor Francisco Doratioto. Doratioto, onde é que está? Está aqui. No outro lá. Boa tarde, embaixador. Boa tarde. O senhor foi embaixador em Moscou. Em uma ocasião, eu escutei um diplomata que assistiu, quando o senhor era embaixador em Moscou, uma vinda a Brasília, deu uma palestra confidencial para a cúpula do Itamaraty. E um desses diplomatas que assistiu a essa palestra me disse, na época, que o senhor tinha feito uma análise muito pessimista do quadro da União Soviética, e ele, esse diplomata jovem, achava até um pouco esquisita essa sua análise, achava que era uma superpotência, né? Então, na verdade, eu tenho duas questões. Essa é a primeira, como o senhor viu, o que o senhor viu naquele momento, e o senhor, enfim, se apresentava realmente já um quadro de desagregação do sistema e tal. E a segunda, já acho que umas 2 vezes conversando informalmente com o senhor se apresentou como um crítico do TNP, da adesão do Brasil ao TNP, pelo governo Fernando Henrique, governo ao qual o senhor, como o senhor falou, era vinculado, né, intimamente. Eu gostaria, os argumentos, enfim, do porquê aderimos são conhecidos, mas eu gostaria de fazer assim uma espécie de desafio intelectual ao senhor, de fazer um exercício contrafactual se não tivéssemos aderido ao TNP. Bom, eu não tinha uma bola de cristal, não, né? Quer dizer, acho que isso é importante, né? Porque nós estávamos lutando, mas não tínhamos uma visão do futuro, né, que tenha se realizado. Com relação à União Soviética, eu nunca predisse que a União Soviética ia acabar. Nunca. Foi o Marcos Azambuja, esse colega que falou com você, não? Quê? Jovem terceiro secretário. Pois é, porque o Marcos Azambuja tinha essa tese de que eu sabia, não sei o quê. Entendo que só tinha ido para lá porque era muito difícil a embaixada, muito. Eu acho que quem foi funcionário lá pode ser funcionário em qualquer lugar do mundo, né? Naquela época, né? Então era muito difícil. Não havia comunicação alguma entre nós e os russos. Os russos estavam totalmente manietados, né? Você não podia convidar uma pessoa para uma festa na embaixada. Você tinha que mandar um convite ao local de trabalho do sujeito, e daí esse local de trabalho é que mandava de volta o sujeito para lá, para ir à festa, entende? Era assim. Então, havia muito pouco diálogo.
Eu não tinha a sensação de que estava podre a União Soviética, não tive essa sensação, não. E é tal negócio, era meu primeiro posto, e a Célia pode até referendar isso. Era meu primeiro posto, e eu, todos os dias acontecia uma coisa interessante, entende? Bastava você se mexer. Né? Eu falava com os embaixadores da Iugoslávia, da Áustria, os 3 ou 4, que eram pessoas que tinham um poder extraordinário, Finlândia, que tinham um poder extraordinário em Moscou, tinham uma relação muito profunda com os russos. Né? Outras pessoas não faziam isso, falavam só com os... Quer dizer, você chegava em Moscou, foi um coquetel de embaixadores. Primeira coisa é que todos os ocidentais, que seriam, só se fosse um coquetel de ocidentais, só seriam ocidentais, iriam a você e falariam mal da União Soviética. São sacanas esses russos, não sei o quê, prometem uma coisa, fazem outra. Imagine que eu fui até o aeroporto, o voo foi cancelado. Quer dizer, tinha todo um prólogo na conversa desse tipo. Depois saí de lá e fui para Madrid. Chegou em Madrid, todo mundo me dizia assim nos coquetéis, me gusta muito estar em Madrid. Quer dizer, o que os espanhóis elogiavam sempre para criar um clima, os outros, porque os embaixadores estavam efetivamente cercados, né? Agora, em Moscou havia uma dificuldade muito grande em termos de ter informações. Por quê? Porque os embaixadores europeus fortes, tipo a Alemanha, a França, etc., eles tinham cooperação técnica, né? Com os russos, assim, com 1.000 técnicos espalhados pela Rússia, 2.000, 3.000, entende? Então, havia um jogo ali que nós, brasileiros e outros países em desenvolvimento, não tínhamos condições de contestar ou sequer nos informar. Não é? Mas eles, por exemplo, no dia que estourou lá Chernobyl, os franceses e os alemães souberam antes do governo federal. Quer dizer, que tal era a rede que eles tinham montado no país inteiro, e a Ucrânia era parte, né, da União Soviética nessa época. Então, era isso. Agora, o que mais que se pediu? TNP, sua posição sobre TNP. TNP foi o seguinte, o Fernando Henrique, que é um democrata, ele chamou uma reunião de embaixadores. E tinha uns 12 embaixadores, mais ou menos. Quer dizer, o pessoal todo que estava aqui, no alto nível do Itamaraty. Entre eles, eu, e tinha mais um, quem era? Paulo Tarso. E aí, eu e o Paulo Tarso, os 10, quando ele expôs o negócio, o Lampreia expôs o negócio, né? O Lampreia que controlava a questão, o Fernando Henrique dava autoridade a ele. O Lampreia, que, aliás, era um amigo meu muito, muito próximo, e quando ele expôs, ele disse que já estava tudo acertado e tal, e que a tese dizia que não adiantava a gente querer barganhar, porque não havia o que barganhar, era uma coisa feita em nosso benefício. Quer dizer, se eles estavam fazendo nosso benefício. Esse negócio do seu benefício é um negócio tipicamente americano, né? Quer dizer, eu me lembro quando esse John chegou lá à ONU, Bolton. Quando John Bolton chegou à ONU, ele chegou, não, já estava 2 anos lá, ele fez uma visita ao grupo latino-americano e do Caribe, E lá chegando, ele disse o seguinte, que agora eles já tinham feito tudo que nós tínhamos pedido e que é que nós podíamos fazer por eles. Eu disse para ele, você conhece a história, né? Que no Brasil havia uma história de botar o bode na sala, né? Que ele estava fazendo era isso, quer dizer, tirava o bode e daí a gente ficava devedor deles, né? A gente teria que fazer coisas para agradá-los, né? Então, essa é como funciona mesmo. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa que você disse? Em termos contrafactuais. TNP, eu achava que a gente deveria procurar uma recompensa por ter aderido ao TNP.
contrafactuais eu não vou fazer, não, porque, no fundo, deu tudo diferente. Pô. Quer dizer, o que se esperava não aconteceu. Não houve nenhum progresso na área de desarmamento. Nós, naquela época, dizíamos é a hora de se realizar o desarmamento nuclear e completo, né? Então, a nossa ideia é que a gente tinha que aproveitar aquela oportunidade para tentar obter alguma coisa. E nós não obtivemos. Hoje em dia, interessa mais a nós ter o TNP do que a eles, né? Também, né? Isso é uma curiosidade da vida. No caso contrário, encerramos, né? Bom, deixa eu então agradecer a eles, né? A palavra aí. Nós vamos devolver a palavra ao embaixador Sardenberg para, não suas últimas palavras, mas as do evento. Eu estou empenhado em refazer uma nova edição do Itamaraty na cultura brasileira, mas só entra os que deixaram a obra. O senhor, plenamente, o senhor, o Rouanet, vários outros colegas, estaria em pleno direito de ingressar no Itamaraty na cultura brasileira pela sua contribuição, mas vamos aguardar mais alguns 10 anos para fazer esse gesto. Embaixador, o senhor talvez tenha alguma mensagem para os jovens, que esse é o nosso objetivo na série Percursos Diplomáticos, não é? Antes de encerrar, gostaria de lembrar-os que no dia 29 de junho teremos aqui a embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues, que desempenhou cargos, teve embaixadas, foi presidente da ADB, talvez se torne novamente presidente da ADB, virá falar a vocês nessa mesma série do Percursos Diplomáticos. Embaixador, o senhor tem a palavra. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer a todos a presença, né, nesse dia tumultuado na capital da República e dizer que foi um grande prazer para mim não só contar a vocês essas histórias, ficou um pouco anedótico demais, né? Quer dizer, eu tenho aqui um negócio aqui maçudo que é bem mais firme, forte do que as histórias que eu contei. Eu contei as histórias porque, pelo menos 99% delas, eu fui partícipe. Eu fui... eu participei, né? Quer dizer, eu estava presente. Às vezes eu tinha feito um papel, às vezes eu não tinha feito um papel. O fato é que os dois gabinetes, tanto do Silveira e do Guerreiro, eram gabinetes muito fortes, né? E eu estava lá. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Como o Dean Acheson, que, aliás, um livro que o senhor tem na sua biblioteca, né? Present at the Creation, que é uma frase, aliás, do Filipe II, ou algum rei espanhol lá do século XVI, que disse que se ele estivesse presente na criação do mundo, ele teria dado alguns bons conselhos ao Criador, não é? Mas o senhor esteve presente na criação de uma nova política externa. Certamente, com o Araújo Castro, teria sido uma grande política externa. Infelizmente, os eventos políticos de 64 não permitiram que ele se exercesse em toda a sua plenitude. Sobretudo na diplomacia inovadora do Saraiva Guerreiro, que suscitou, como o senhor disse, oposição no Brasil. Eu, aliás, estava fazendo concurso direto para o Itamaraty em 12 de outubro de 1977, quando alguns tanques do Silvio Frota estavam passeando pela esplanada, tentando derrubar o Geisel, não é? Foi um concurso de muita tensão. E depois, na minha posse, no dia do diplomata do ano seguinte, o Geisel teve um mal-estar e foi levado para dentro, e tivemos o almoço com o vice-presidente. Eu logo imaginei aquela mesma cena do Costa e Silva, ou seja, o cenário Costa e Silva, não é? Falamos, meu Deus, vem junta militar outra vez.
Felizmente não ocorreu. Foi uma diplomacia realmente inovadora. O senhor esteve presente na criação do pensamento estratégico, ainda que a SAI tenha sido criado no governo Collor, não é? Como uma espécie de inovação em relação ao que se tinha antes, e depois ela sofreu esses sobressaltos, uma trajetória errática. Eu mesmo participei de uma parte desse trajetório no Núcleo de Assuntos Estratégicos, o NAI, não é? Já na República dos Companheiros. Na República dos Companheiros, que funcionava no CGE, que o senhor criou, digamos, na segunda Conferência Nacional de Política Externa. Ou seja, o senhor esteve presente na criação, inovou. Talvez a sua oposição ao TNP, ou a nossa adesão ao TNP, seja justificada por 30 anos de fundamentos jurídicos, conceituais, doutrinais da política externa brasileira, não é? Tradição barbosiana de igualdade soberana das nações, e não pretender aceitar um tratado iníquo, como um tratado discriminatório, não é? Dividindo o mundo entre iguais e mais iguais, mas foi uma posição de realismo, e nisso também há uma criação de uma nova política externa pelo Fernando Henrique Cardoso, que em alguns setores diplomáticos e militares é considerado até um traidor, né, pela adesão ao TNP. Mas o senhor esteve presente em muitas coisas, e acredito que teremos o prazer de recolher os seus textos, seus escritos, suas conferências, suas palestras, suas aulas na UNB, e editar um Gesamtwerk, obra completa do embaixador Ronaldo Sadegberg. Com isso eu encerro. Agradeço a todos vocês. Muito obrigado.